Mapa de cortes. Nessa tela, depois de clicar no cálculo, ele nos mostra o mapa de cortes. Então, para nós termos uma visão geral do que vai ser feito com as chapas, aqui estão todas as peças que vamos utilizar para fazer esses dois armários. Então, são 3 chapas e nós temos aqui todas elas da forma que vai ser cortado. Aqui, se nós colocarmos o mouse em cima de cada peça, ela vai dar exatamente a descrição dessa peça, qual tipo de peça é. Então, o código da peça é 1, essa peça é uma lateral do projeto 8 e a medida dela. Isso, e consequentemente todas as outras. Isso daí se repete aqui embaixo da mesma forma. Então vocês veem aqui que quando eu coloco aqui o mouse embaixo, ele vai me dar o descritivo da chapa, o que foi feito nessa chapa. Então, plano de corte 1, quantidade. Quando ele fala quantidade, é a quantidade de peças e repetições. Pode ocasionar de repente você na quantidade ter 3, 4 peças nessa quantidade. Isso significa que você vai cortar 4, 5, 6 chapas, a quantidade que tiver, a quantidade de chapas que você vai efetuar o mesmo corte. Então, o aproveitamento dessa chapa de 74,44%, as peças acumuladas até esse plano são 8, as chapas acumuladas 1, porque só vai cortar uma nessa configuração, quantidade de cortes 1, fases de corte são 2 fases. Você clica na chapa 2, você já vai ver que as informações já são diferentes, né? E aqui, chapa 3, toda vez que você clicar aqui embaixo, você vai estar vendo as chapas, independente que tenha uma chapa ou 50 chapas com cortes diferentes, você tem todas elas aqui nessa barra de baixo. Aqui você tem um geral de tudo que está sendo feito. Então, nessa parte aqui você tem todo o aproveitamento das chapas. As legendas aqui seriam o verde, são as peças que você vai cortar. O amarelo seria as peças que são sobras, que são retalhos que você vai reaproveitar. Essas você vai recadastrar para poder utilizar futuramente. E esse vermelho seria justamente a sobra, ou seja, o pó gerado pela serra. Aqui, quando você coloca para imprimir, você tem aqui todas as informações com relação ao corte. Você tem aqui exatamente a descrição, material, o aproveitamento, o projeto. Você tem aqui, né, as medidas da chapa. Você tem até o pó gerado pela serra, a quantidade de pó. Então você tem aqui todas as informações que na verdade são totalmente úteis para o administrativo da empresa, para você não perder absolutamente nada. Saindo daqui, nós temos aqui ao lado a impressão. Quando você pede para o corte certo imprimir, ele vai sair exatamente assim. O projeto vai para a mão do marceneiro desta forma. Essas bandeirinhas que você vê na lateral são os cortes iniciais. É aqui que o marceneiro vai começar a fazer os cortes para poder lançar todos os outros. Aqui você tem a descrição das peças. Então você tem aqui, por exemplo, peça número 1. Então, número 1 do projeto 8, o código dessa peça é 1, a descrição é laterais, a legenda é A, largura de 1000 por 500, quantidade 4 peças. Então, se você for olhar no projeto, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4 peças com a mesma medida nessa chapa. Aqui no número 2, projeto 8, código 3, são as prateleiras, a legenda B, largura 450, altura 970, também 4 peças, são essas 4 peças aqui. Isso dá para configurar e colocar mais informações nela. Aqui você tem o segundo plano de corte, então com todas as informações também. E aqui o terceiro plano de corte.
certo? Saindo daqui, aqui nós temos as etiquetas. As etiquetas são importantíssimas para que, uma vez cortado, o marceneiro identifique essas peças depois na hora da montagem. Então, nessa parte de etiquetas, você consegue configurar desde o papel que você vai utilizar até as informações que vão na etiqueta. Então você tem aqui, por exemplo, a impressão, você vai imprimir a lista das peças posicionadas, agrupadas conforme o código das peças, ou então na sequência do plano de corte, os retalhos que você vai utilizar, que são agrupados, ou então os cadastrados. Você pode pegar e colocar aqui na sequência ou inverter, retirar os símbolos especiais que aparecem. Aqui é a configuração do papel de impressão que você vai colocar na impressora lá, as etiquetas. Então aqui você vai configurar a medida que você tem do papel. Aqui é a configuração de conteúdo. Então todas as informações que você quer que saia na etiqueta, elas vão estar aqui. Então, desde a descrição do projeto, código da peça, horário, altura, largura da peça. Aqui você tem um espaço em branco que você queira deixar, a figura da peça em si, o peso dela, o material, descrição, código. Então todos esses itens que você queira que saia na etiqueta, aqui você configura. E aqui dos retalhos. Aqui nos retalhos a mesma coisa do anterior, só que configurado para os retalhos, o que vai organizar também a sua oficina. Aqui você tem o mapa geral, visualizados maiores, e aqui você sabe a quantidade de cada corte, de cada chapa, quantas chapas nessa configuração você vai utilizar. Então aqui uma vez, aqui uma vez e aqui uma vez, dando as 3 chapas. Cada vez que eu coloco em cima da chapa o mouse, embaixo, nessa parte de baixo, eu tenho aqui todas as informações dessa chapa. Então eu tenho aqui o total de chapas utilizadas 3, total de plano de corte 3, aproveitamento dessa chapa de 50, do plano de corte 56 e 43, aqui pro plano de corte 1, que seria dessa chapa. Eu tenho um aproveitamento de 74,44%, a matéria-prima seria o MDF de 15, total de peças 8, o que sobra de retalhos são 4 peças, sobras, retalhos reaproveitáveis 4 e sobra 0. Aqui, sucessivamente, eu vou ter as mesmas informações. Aqui a gente refaz aqui o cálculo. Você vai ver que eu tenho as mesmas peças, ele não me dá diferente. Aqui eu consigo também modificar por aqui, se eu não quiser clicar embaixo, eu consigo ver os planos de cortes por aqui. A lupa ela é interessante para você saber aonde foi a serra. Então aqui você vai ampliar, por exemplo, para saber por onde passou a serra entre as chapas. Para que isso? Para saber se na borda, por exemplo, o que vai sobrar e se vai estar dentro da chapa ou não. Então aqui eu consigo ver que exatamente aonde a serra está passando e o quanto vai sobrar. Aqui eu tenho os cortes que são feitos. Então por onde eu comecei, as bandeirinhas. Então ó, corte 1, corte 2, corte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cortes. Então aqui o marceneiro, quando pegar essa peça, ele sabe exatamente por onde começar e qual a sequência de cortes, sabendo assim o seu aproveitamento, para não ter a desculpa de falar, não tem como cortar dessa forma. Tem, o programa inclusive mostra isso e dá para fazer. Aqui nós temos a configuração geral.
Nessa configuração aqui nós já configuramos anteriormente, mas aqui nós podemos voltar e mexer em algumas coisas que não foram mexidas antes. No geral nós temos aqui visualizações de casas decimais, cálculo de aproveitamento das peças. Relatório de layout é como você quer imprimir esses planos de corte. Cada plano uma folha, cada plano duas folhas. Geralmente o melhor é deixar uma folha para cada plano de corte. A visualização é bem melhor. Você tem aqui como você quer que apareça o tamanho do plano na folha, se você quer ele grande, se você quer ele médio ou extra grande. O ideal é ser grande. O cabeçalho aqui, ele dá a opção de você colocar uma letra grande. Não aconselho porque acaba atrapalhando. Aqui embaixo você incluir após o plano de corte, você pode incluir aqui a lista de peças, a lista de sobras, a lista de retalhos. Aqui você tem os textos adicionais que dá para você colocar na folha também. Aqui a indicação do corte inicial, é bom deixar sempre selecionado isso para poder pegar e saber por onde você vai entrar na chapa. Aqui você consegue pegar e mexer nas achuras da peça. Aqui são as cores das peças no plano de corte. Bom, cortes. Aqui sempre deixar como mostrar. Nessa parte aqui geralmente a gente não mexe, que é para poder pegar e já se familiarizar com o programa e você ter mais facilidade no uso, a não ser usuários já mais avançados que têm aí já conhecimento total do programa. Mas aqui você tem sempre deixar mostrar para você ver os cortes da peça. Aqui você tem a visualização gráfica, como você vê o programa. Então você tem aqui peças agrupadas em cores diferentes. Então você vê que as medidas diferentes, você tem cores diferentes. Como você pode deixar na cor única, só que todas essas peças vão ficar numa única cor. Dificulta um pouco a visualização. Tamanho da letra, você pode colocar as letras pequena, média ou grande, é uma questão de gosto. Aqui você deixa selecionado tudo, porque você quer ver realmente todas as peças que você está cortando e o que está sobrando. Aqui você tem como mudar esse fundo aqui. Você tem como pegar e colocar uma cor diferente nesse fundo. Por exemplo, você quer um azul mais escuro, você coloca aqui. E ele, quando você der OK, ele já vai modificar automaticamente. E aqui você tem exatamente como pegar e ver objetos muito pequenos. Ele vai te colocar uma bandeira vermelha, né, e amarela. E as peças que foram giradas, ele vai colocar um triângulo amarelo para indicar que essa peça, a posição dela foi rotacionada. Aqui são as legendas da peça. Então você pode pegar e colocar o código da peça, o código da peça e do projeto, descrição, observação. Todas as informações que você quiser dá para colocar. As dimensões, que é super importante. E se você quiser também colocar nos retalhos, você também coloca nos retalhos. Aqui você dá OK e tá aí. Mudou a cor do fundo. Vamos modificar aqui para uma cor mais suave. E tá aqui de volta. Aqui você tem os dados gerais. Dados gerais aqui, então, quando você clica aqui, você tem a informação geral desse projeto. Então, total de chapas utilizadas 3, total de peças posicionadas 18, total de planos de corte 3, aproveitamento total 56%, 56,43%. Em orçamento, aqui seria mais para madeireiras, quando elas fazem os cortes e cobram por ele. De repente, se a sua oficina, se a sua empresa fizer esse tipo de serviço, aqui você tem como configurar esse tipo de valor, colocando o orçamento, inclusive você pode colocar frete, embalagem, tudo isso nesse campo aqui. Então, a quantidade de cortes foram 25, se caso
eu tivesse cadastrado o valor, já sairia aqui e o custo final com frete, com tudo também. Ok? Bom, agora vamos para a parte de relatórios, visualização.